gente começa o programa de hoje com um assunto sério, necessário. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Pra você ter uma ideia, em 2022 já foram registradas mais de 4.500 denúncias de violações de direitos humanos contra crianças e adolescentes. Desses 4.000 e pouquinhos, 20% dos casos estão ligados a situações de violência sexual. E é papel de todos nós mudar essa realidade, né? Vamos entender no quadro Seu Direito. A campanha conhecida como Maio Laranja foi criada para conscientizar a sociedade sobre a prevenção e combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E aqui no estúdio, para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo o juiz Adailton Lacer. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo de volta ao MD, viu? Bom dia, Bruna. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem. Para o pessoal que está em casa, você que está aí acompanhando o nosso bate-papo aqui no quadro Seu Direito, envia perguntas, compartilha a sua experiência, opinião sobre esse assunto. O Zap do MD está aí na sua tela, 991050400. Vai interagindo comigo que eu trago aqui em tempo real. O celular sempre comigo aqui, eu trago em tempo real aqui para o juiz Adailton Lacer os seus questionamentos, tá? Antes de qualquer coisa, doutor, muita gente confunde, mas existe diferença, né, entre abuso e exploração sexual. Explica pra gente. Bom, a violência sexual, ela se caracteriza desses dois crimes, o abuso e a exploração. O abuso é quando você utiliza o corpo de uma criança ou de um adolescente para se satisfazer sexualmente. Então, é um crime, pode ser através da internet, ou mesmo bulinando ou mantendo relações sexuais. A exploração é quando você obtém lucro com o sexo de uma criança ou de um adolescente. E que pode também acontecer através da internet, com vendas de imagens e coisa parecida. Entendi. Inclusive, né, o João trouxe até essa informação no Correio Manhã. Existe uma operação na Paraíba em andamento chamada Operação Inocência. Até o momento isso aconteceu, essa operação foi desencadeada desde a semana passada e até agora 2 abusadores, né, 2 exploradores já foram presos aqui no nosso estado. Então, doutor, é papel também da polícia, da justiça, monitorar esses crimes, esses tipos de ações, né? Certo, não só das autoridades constituídas, como também da população de um modo em geral. Sim. Porque são crimes, no mais das vezes, que acontecem dentro das próprias casas. Por exemplo, o abuso de crianças e adolescentes pode ser, ele não é cometido às vezes por um estranho que passa na rua, sim, mas pessoa que goza da confiança da criança, pessoas que podem ser parentes, que frequentam a casa da criança. Então, a criança às vezes não sabe verbalizar esse sofrimento, essa dor que ela está sentindo, mas ela emite sinais. E é importante que todos nós, professores, parentes, amigos, vizinhos, estejamos atentos a esses sinais. Importante falar então, né, já que o senhor tocou nesse assunto, sobre esses sinais, que são obviamente sinais de alerta, muitas vezes velados, porque muitas dessas crianças começam a ser abusadas muito cedo, 4, 5 anos de idade, e muitas, a maioria dessas crianças, só começam a verbalizar depois dos 14 anos de idade, né, doutor? Então é muito tempo de abuso, de exploração. Então, quais são os sinais? Já que muitas vezes essas crianças, elas não conseguem falar, elas às vezes têm medo, são coagidas de alguma forma. Que forma esses pais, as pessoas que estão ao redor, podem ter mais atenção com relação a isso? Olha, você explicou bem. Nem sempre ela adquire essa idade de 14, 15 anos e fala. Às vezes fica com isso, esse segredo até a idade adulta. Mas os sinais são normalmente, se for um abuso sexual com penetração, há uma irritação na genitália, doenças sexualmente transmissíveis acontecem. A criança, às vezes, ela cai o seu rendimento escolar, ela fica arredia, às vezes não quer ir para casa ou ficar na presença do abusador, se for uma pessoa da família ou conhecido. Ela fica agressiva ou distraída. Sim. A escola, evidentemente, que cai o seu rendimento. Ou seja, são vários sinais que nós precisamos estar atentos. Todos nós, professores, pais, amigos, né?
existem canais que nós podemos denunciar isso. As pessoas dizem, olha, não tem nada a ver com isso, não me meto na vida alheia. Olha, a gente não deve se meter na orientação sexual de ninguém, mas no abuso de exploração, sim. A gente tem que comunicar isso ao Conselho Tutelar, às polícias civil, militar, polícia rodoviária, enfim, todos os canais. O Disque 100, que é um número nacional, o que a gente não pode é ficar calado. Um caso que tomou repercussão nacional essa semana de uma criança que entregou um bilhete para o motorista da van da escola, né? Então ela encontrou naquela pessoa um refúgio, um socorro, Sim. Um pedido de socorro mesmo, né, doutor? Pois é, ali é um desespero. Ela foi até, de certa forma, teve essa mente iluminada para fazer isso, porque muitas não fazem. Olha, para você ter uma ideia, certa feita, numa data como essa, por que o dia 18 de maio é tão importante? Porque foi nesse dia, 18 de maio de 1973, em Vitória do Espírito Santo, onde a garota Araceli foi assassinada e foram acusados jovens da alta sociedade local. Foram a julgamento e ela foi sequestrada, abusada sexualmente e assassinada. Nossa. Esses 3 jovens não foram condenados e daí que essa data ficou marcada como o Dia Nacional de Enfrentamento e Combate ao Abuso. Mas o caso é tão sério, Bruno, que numa dessas datas eu estava concedendo uma entrevista numa determinada emissora e após a entrevista a repórter me disse, pô, o senhor sabia que eu fui abusada, Nossa. fui bulinada por um amigo do meu pai. Nós estávamos num balneário e enquanto meu pai foi tomar banho na piscina, ele me sentou no colo e começou a alisar minhas pernas, pegou nos meus seios. E meu pai, a 10, 20 metros de distância, e jamais ia imaginar que o amigo pessoal dele iria fazer isso. Algo muito, assim, é revoltante mesmo, esse tipo de situação. É um assunto que pessoalmente me toca muito, sabe, doutor? E outra coisa, ela disse que o pai morreu e ela não contou isso. Não contou, não conseguiu contar. E muitas vezes, essa criança, esse adolescente, se sente culpada, né, por essa situação, como se essa culpa recaísse. E a culpa nunca, mas assim, nunca, em hipótese nenhuma, vai ser da vítima, né, doutor? De forma nenhuma, nunca será da vítima. É como aquele mesmo argumento que se usa para a mulher, ela está com a roupa provocante, eu tenho o direito de assediar ela. Não existe. Com criança mais ainda. Criança é um ser humano em desenvolvimento. Criança, ela precisa sempre de proteção. Né? E todos nós, Estado, sociedade, comunidade, todos nós temos que abraçar essa causa. O dia 18 de maio é uma data emblemática, mas todos os dias são dias de enfrentamento e combate a esse crime hediondo. Né? Com certeza. A gente já falou aqui sobre os sinais de alerta, o perfil dessas vítimas, né? Perfil também desses abusadores, exploradores. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com o doutor Adailton Lacê, que é juiz. Então você pode e deve compartilhar aí perguntas, tirar suas dúvidas com a gente pelo zap do MD e também pelo nosso Instagram, o @CorreioTV. Volto já pra gente conversar mais, viu, doutor? Tudo bem. Assunto importante demais. Agora um recado para você.